Olá você, tudo bem com você? Como você tem passado nesses últimos tempos aí, nesses últimos dias? Eu quero falar sobre um assunto hoje aqui, mas antes eu quero pedir para você se inscrever neste canal, curtir, comentar, compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir, para que este canal possa crescer e atingir cada vez mais pessoas e o engajamento também possa aumentar. E se puder, deixe um comentário aqui também. O assunto que eu quero falar hoje aqui é algo que realmente me deixa triste, me deixa chateado, mas que eu senti vontade de comentar, né? Que é sobre um pastor que foi preso, né? Há 2 dias atrás, hoje nós estamos no dia 5 de julho, ele foi preso no dia 3 de julho, com conteúdos pornográficos infantil no seu computador, no seu celular. E, e eu quis compartilhar isso aqui e comentar um pouco sobre o assunto. Primeiro, eu gostaria de dizer que este pastor é um pastor dos quais eu sigo, né? Eu sigo ele no Instagram, eu sigo ele no canal do YouTube, porque eu sou professor da escola dominical, né? Então, eu sempre busco referências. E este pastor era uma das minhas referências, porque ele tem um ensino muito bom, ele tem uma maneira de explicar muito boa. Então, a maneira que ele ensina a palavra é uma maneira de fácil entendimento. Então, e eu acho importante isso, né? Porque às vezes tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não consegue explicar de uma maneira simples e direta para atingir todos os públicos, desde o mais intelectual até o mais simples, o mais humilde. E esse pastor, ele tem um dom da palavra, do ensino, né? Mas aconteceu esse fato aí, e isso, querendo ou não, é uma coisa que escandaliza, que envergonha o evangelho, né? Porque muitos que estão lá fora olham para o evangelho e se deparam, né, com esses escândalos que andam acontecendo. Este não é o primeiro, provavelmente também não será o único ou o último, né? É, enfim, mas nós estamos aqui para poder falar um pouco sobre este assunto e poder dizer que nem os dedos das mãos não são iguais. Enfim, o pastor pelo qual eu estou falando, do qual eu estou falando, se chama Agnaldo Betti, né? Então eu quero ler aqui uma reportagem do portal do site G1 falando sobre este caso. Diz assim: pastor é preso em flagrante por compartilhar vídeo de pornografia infantil no interior de São Paulo. Esse é o título da matéria. Aí tem a chamada que diz assim: morador de Valinhos, em São Paulo, foi surpreendido por policiais federais e militares em São Paulo. No momento em que acessava os conteúdos e tentou deletar arquivos. Líder religioso é reincidente no delito. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui que existe uma diferença muito grande quando uma pessoa ela é suspeita e quando ela é pega em flagrante, né? Então, existem muitas pessoas gravando conteúdo e tal, baseado em suposições. Fulano é suspeito disso, ciclano é suspeito daquilo, e muitas vezes as acusações são falsas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas nesse caso especificamente, não é uma suspeita, ele foi pego em flagrante. Por isso que eu acho importante estar gravando esse vídeo aqui para comentar com você sobre este assunto. Primeiro, como eu disse, é um pastor pelo qual eu sigo, eu acompanho, admiro o ministério, a maneira dele se expressar, de ensinar a palavra, então isso é inquestionável. Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser irrepreensíveis. Então, é, e a e o título da matéria já diz isso, né? Então, logo em seguida já diz que líder religioso é reincidente no delito, ou seja, não era a primeira vez e não faz muito tempo que ele havia sido preso pelo mesmo crime, né? Então, vou continuar lendo a matéria aqui para você entender melhor. Pastor evangélico da Assembleia de Deus, do Ministério de Belém, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 3, no Jardim Santo Antônio, em Valinhos, São Paulo, suspeito de compartilhar vídeo de pornografia infantil. A operação para o cumprimento do mandato
do mandado de prisão contou com policiais federais e militares. Agnaldo Bet acumula 457 mil seguidores nas redes sociais, incluindo um canal no YouTube, onde oferece lições bíblicas para jovens e adultos, né? Então aqui já termina dizendo, segundo a Polícia Militar, o líder religioso de 58 anos foi surpreendido pela equipe na própria casa, no momento em que acessava os conteúdos por meio de um aplicativo. Ele tentou deletar os arquivos, mas não conseguiu. Então, aqui, algo que eu quero falar com você. Antes de mais nada, antes de focar no caso dele, eu quero mencionar aqui, deixar bem claro. É uma coisa que eu sempre falo: tome muito cuidado com as pessoas que você segue. Podemos admirar pessoas? Podemos admirar pessoas. Pessoas estão sujeitas a falhas e a erros? Estão sujeitas a falhas e a erros. Mas muitas pessoas tendem a seguir e a e a, e a ser obediente, digamos assim, é muito mais a pessoas distantes do que aquelas que estão próximas a você. Então, muitas vezes, a internet, ela mente. Ela mostra uma face da pessoa que talvez não exista. Ela mostra um lado da pessoa que talvez não condiz com o caráter real daquela pessoa. Então, tome muito cuidado com isso. Procure meditar na palavra de Deus, porque a Bíblia ela está aqui acessível a todos nós. Esta é a palavra de Deus, independente de qualquer coisa. Você pode admirar pregadores, pode admirar cantores, pode admirar quem você quiser, pessoas com qual você se identifica, como eu admiro. Só que nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Tudo nós temos que olhar para a palavra de Deus. Então, infelizmente, eu tenho certeza que esse fato em si vai afastar muitas pessoas da igreja, infelizmente, porque muitos olham para o homem. Ultimamente, eu tenho deparado com muitas pessoas que saíram da igreja por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de que aconteceu isso na igreja, porque viu o pastor em adultério, porque viu um irmão na pornografia, porque, enfim, as pessoas elas criam vários porquês para saírem da igreja. Quando, na verdade, o único porquê que ela deveria se questionar era: por que que eu entrei na igreja? Porque se você fizer essa pergunta para si, não importa quantos motivos você tenha para sair, ou você acha que tenha para sair, você não vai sair porque o porquê que te colocou na igreja é o mais importante de tudo. Então tome cuidado com essas pessoas que você segue no Instagram, tome cuidado com essas pessoas que você segue no YouTube. Siga primeiramente e acima de tudo a Jesus Cristo, que é um homem perfeito, livre de qualquer erro, de qualquer pecado, porque se você alicerça a sua fé no homem, você vai tropeçar. Se você alicerça a sua fé no homem e este homem falhar, você não vai conseguir se firmar naquele lugar. Então você precisa muito observar isso. Nós precisamos entender que escândalos vão acontecer na Igreja de Cristo, porque a igreja, ela é uma instituição formada por homens. Não é uma instituição perfeita, livre de erros, não. Ela é uma instituição formada por homens. E, infelizmente, muitos homens têm se deixado corromper. Muitos homens têm se deixado levar pela circunstância, pelos momentos, ou às vezes talvez não tenham o seu caráter formado em Cristo. Essa é a verdade. Muitas pessoas estão na igreja, mas ainda não são igreja. Muitas pessoas estão dentro das congregações, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Então, quando nós vemos situações parecidas como essas, e quando vemos que isso acontece com pessoas grandes, né, no meio cristão, no meio evangélico, isso automaticamente nos choca, porque é normal, né? Se você for assistir um vídeo desse pastor, você vai ver o quão minucioso ele é com a palavra, quão perspicaz e inteligente ele é na hora de ministrar a palavra. E mesmo assim, isso não impediu ele de ir por este caminho, né? Infelizmente, ele não é o único. Dentro da Igreja de Cristo, existem várias pessoas com pecados parecidos, né? Mas que ainda não foram revelados. Então, tome cuidado com as pessoas que você segue na internet. Tome cuidado com as pessoas que você segue no YouTube, com as pessoas que você admira de um modo geral. Tome muito cuidado e não deixe que nada abale a tua fé, né? Fulano caiu? Amém. Vamos orar por fulano, mas eu não vou me desviar da minha fé por causa disso. Ciclano fez algo tenebroso, abominável aos olhos de Deus. Amém. Que fulano pague o preço dele com Deus. Eu vou orar por ele, mas eu não vou me desviar da palavra de Deus. É isso que eu preciso ter em mente.
Nada pode me afastar do Evangelho de Cristo. Já pensou se todas as vezes que eu falhasse, Deus falasse assim, eu não quero mais você? Porque o ser humano é assim, às vezes nós vemos defeito nos outros, que nas outras pessoas que estão na igreja, e nós começamos a nos afastar de Deus por causa disso, como se Deus tivesse alguma culpa sobre a atitude daquela pessoa. Então, tome cuidado com isso. Então, eu quero aqui mencionar agora sobre o pastor Aguinaldo Betti, né? Como eu disse, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical e, como tal, eu sempre busco referências, né, para poder ministrar melhor, para poder ensinar melhor. Isso é normal do ser humano, você buscar referências para a sua vida sobre a área que você atua, né? E uma das pessoas que eu sigo é, é ele, porque ele tem um ensino muito simples, muito prático, né? Mas infelizmente aconteceu isso aqui, né? E a pergunta que muitos podem fazer, mas será quantas vezes já aconteceu isso, né? E muitas vezes a pessoa sobe em cima do púlpito para pregar, muitas vezes a pessoa sobe em cima ali para poder lecionar, para poder continuar com o seu ministério, mesmo sabendo que está em pecado. Quantas vezes nós vemos isso acontecer? Quantas pessoas não estão nessa situação? E algo muito mais agravante neste caso específico é que a matéria nos diz que ele era reincidente. O que quer dizer reincidente? Quer dizer que não era a primeira vez. Ele já havia sido preso antes pelo mesmo motivo. E o pecado aqui mencionado é algo tenebroso, porque, de verdade, quando se trata de criança, é algo chocante. Você fica assustado quando vê uma pessoa matando um outro ser humano. É adulto, um adulto matou outro adulto. Você fica chocado, você fica perplexo e tal. Mas quando um adulto mata uma criança, é algo que te gera uma revolta, te gera um mal-estar tão grande dentro de você, porque como pode alguém fazer mal para uma criança? Um ser inocente, que não cometeu, que não tem pecado, um ser inocente, ingênuo, que quando gosta, gosta de verdade, é sincero no sentimento. Então não dá para entender de verdade. Nós, como seres humanos, não dá para entender como que alguém tem coragem de fazer maldade para uma criança. Então, qualquer coisa que envolva a criança acaba gerando um choque maior. Né, como é nesse caso, tipo assim, a pornografia a qual ele estava envolvido não era pornografia adulta, não era pornografia homoafetiva, era pornografia infantil, o que torna a situação pior ainda, né? Então, é algo triste, é algo triste. Deixa a gente chocado? Deixa a gente chocado. Mas não vamos parar de buscar a Deus por causa disso. Não vamos deixar de ir para a igreja por causa disso. Não vamos deixar de pregar a palavra de Deus por causa disso. Não vamos abandonar o nosso ministério e a nossa cruz por causa disso, porque todos nós iremos prestar contas a Deus é sobre o que nós fazemos e não sobre o que os outros fazem. Imagine você lá diante de Cristo, você falando: "Ah, eu saí da igreja porque pastor fulano de tal foi preso, acusado eh, ter, de ter conteúdo pornográfico infantil no seu celular." Será que Jesus vai aceitar a sua desculpa? Você saiu da igreja por causa disso? Será que Jesus tem culpa das atitudes do homem? Então reveja os seus conceitos, mude suas prioridades. Pode ser a própria palavra de Deus nos diz que ainda que um anjo do céu desça à terra para pregar outro evangelho, você não pode aceitar. Então, a única palavra digna de aceitação é essa que está aqui na Bíblia. Ah, mas pastor fulano de tal é muito famoso, tem milhões de seguidores. Não importa, o que vale é o que está escrito na Bíblia. Pessoas vão errar, pessoas vão falhar, vão querer te desviar do caminho, mas você tem que permanecer firme, porque esses seres humanos, o nome já diz, são humanos. Você não pode se afastar de Jesus por causa deles. E eu quero terminar aqui. Lucas capítulo 17, versículo 1. Diz assim: E disse aos seus discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Jesus ele diz aos seus discípulos que é impossível que não aconteça escândalo. Ou seja, escândalos são
previsíveis, são inevitáveis. Vão acontecer escândalos dentro das igrejas, vão acontecer escândalos sim, mas ai daqueles que provocarem esses escândalos, imagina. E a Bíblia e o versículo continua dizendo que é melhor a pessoa amarrar uma pedra e se lançar ao mar e tal. Então, é, imagine essa situação para quem está lá fora, para quem está lá no mundo, para quem não conhece a palavra. Então, seja um cristão verdadeiro. Porque eu mesmo tinha muita dificuldade de me expor, né, de dar a minha opinião sobre os assuntos, mas aí depois eu comecei a amadurecer um pouco as minhas ideias, e comecei a entender que eu preciso falar, porque é, tem uma frase que diz de um homem muito. Não me lembro se foi Billy Graham que disse essa frase, que disse assim: o que assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, enquanto os maus estão gritando aí, os bons estão se calando. Então, precisamos nos expor. O evangelho é exposição. E precisamos falar da palavra de Deus para combater essas coisas, porque escândalos vão acontecer. E essas pessoas que causarem esse escândalo vai prestar contas com Deus, mas nós precisamos pregar a palavra, independente de qualquer coisa. E eu quero aproveitar aqui, apresentar o meu livro aqui, Prisão Condicional, que fala muito sobre isso. Neste livro aqui, ele fala muito sobre os vícios da pornografia e da masturbação. Então, para esse livro aqui, você precisa adquirir ele. Infelizmente, é algo muito grave mesmo. Pessoas como esse pastor que acabou se envolvendo com pornografia infantil, ele pode ter começado simplesmente com a pornografia normal. Então, o cérebro da pessoa vai evoluindo, vai avançando tanto no grau de depravação que ele vai começando a pesquisar por coisas terríveis, por coisas horríveis, né? Exatamente são os efeitos que causam o vício na vida de uma pessoa. Então, existem pessoas, inclusive dentro da igreja, que têm esse vício de pornografia, que têm esse vício de masturbação e que precisa se libertar urgente, porque se você não se libertar destes vícios, você nunca vai sentir a presença de Deus, você nunca vai estar em comunhão verdadeira com Deus. Então, adquira já esse livro. Aqui, nesse livro aqui, eu conto experiências pessoais. E neste livro aqui também eu falo sobre pessoas famosas que declararam publicamente que já padeceram desses vícios da pornografia, né? Então, e também tem maneiras práticas de como lidar com esse assunto, de como se libertar desse problema. Então, é um livro objetivo e barato. Quer adquirir esse livro? Entre em contato agora comigo, no que vai estar aqui, né, na descrição do vídeo. E eu quero agradecer a você por ter chegado até aqui. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.